Olá, meu nome é Eliezer e eu vou iniciar a apresentação do trabalho da disciplina Matemática Discreta, a relação dos conjuntos fuzzy e a lógica fuzzy com a matemática discreta. Bem, os princípios e fundamentos da lógica fuzzy foram apresentados pela primeira vez pelo lógico polonês Jan Lukasiewicz. Em 1920, Jan Lukasiewicz propôs o conceito dos conjuntos com grau de pertinência, que ao contrário dos conjuntos na lógica clássica, onde um elemento ele pertence ou não a um conjunto, segundo Lukasiewicz, um elemento ele pertenceria a um conjunto com um grau de pertinência, ou seja, esse grau representaria o quanto esse elemento pertence a esse conjunto. Talvez a gente poderia dizer a significância desse elemento dentro do conjunto. Dessa forma, Lukasiewicz propôs inicialmente que o elemento ele pertenceria a um conjunto de três formas, variando de 0 a 1, seria 0, 1 ou o estado intermediário, que seria meio, onde 1 o elemento pertence ao conjunto e 0 ele não pertence, e meio seria o intermediário. Né? Posteriormente, Lukasiewicz ampliou esse conceito, onde o elemento poderia pertencer a um estado infinito, entre 0 e 1. Mas a lógica fuzzy em si, a lógica difusa, foi apresentada pelo professor Zadeh, um matemático, professor norte-americano, que em 1965 publicou então um artigo falando efetivamente sobre a lógica difusa. Ele foi o criador e autor da lógica fuzzy. Zadeh combinou elementos da lógica clássica com os conceitos apresentados por Lukasiewicz. Dessa forma, ele se propunha, então, a tentar mapear como o raciocínio humano funciona, né? De modo que a gente pode ver que um ser humano ele não toma decisões com base em fatores absolutos, mas muitas vezes relativos. Um exemplo interessante que pode ser apresentado é, por exemplo, a questão de definir quando que um copo está cheio ou não. O ser humano ele não tem a precisão de dizer que com mais de uma gota, por exemplo, o copo vai derramar, mas com base em dados relativos ele consegue afirmar que aquilo já é o suficiente para considerar o copo cheio e então parar de preencher ele com algum líquido. Bem, a lógica difusa ela ganhou mais notoriedade e se tornou mais popular, ganhou mais espaço a partir do momento em que se encontraram aplicações práticas, né, pelos dos seus conceitos. A primeira aplicação prática que se tem registro data da década de 1980 no Japão, onde a empresa Fuji Electric, no ano de 1983, ela apresentou, né, um sistema de tratamento de água baseado em conceitos da lógica difusa. Também no Japão, em 1987, a empresa Hitachi inaugurou um sistema de metrô baseado na lógica difusa. A lógica fuzzy também ganhou bastante notoriedade a partir da década de 90 nos Estados Unidos, no ramo do controle de processos industriais. Ademais, toda a área relacionada à computação passou, né, a estar intimamente ligada a esses conceitos à medida que a gente fala de algoritmos, né, que tem que considerar elementos, né, para tomar decisões ou coisas nesse sentido, né? Uma vez que a própria definição de algoritmo, a definição de algoritmo seria conjuntos de passos para realizar uma tarefa. Dessa forma, a lógica difusa ela tem um espaço muito grande nesse sentido, porque ela é um conceito que aborda essa questão da decisão, né? Aqui a gente pode notar a diferença, um paralelo, né, entre a lógica clássica e a lógica difusa. Na lógica clássica, os limites eles são bem definidos, enquanto que na lógica difusa isso já é bem mais relativo. Então, como eu já disse, na lógica clássica um elemento pertence ou não ao conjunto, enquanto que na lógica difusa ele pertence com um certo grau de pertencimento. Esse é um gráfico que se utiliza da lógica difusa
como conceito. Aqui, analisando esse gráfico, a gente pode ver, a gente poderia separar 4 conjuntos distintos. O conjunto do muito frio, o frio, o quente e o conjunto do muito quente, onde o eixo Y representa o grau de pertinência de um dado elemento X a esses conjuntos. Dessa forma, a gente pode notar que o elemento 0 ele pertence ao conjunto muito frio com grau de pertinência 1, enquanto que o X20, por exemplo, ele pertence ao conjunto, aparentemente pertence a 2 conjuntos, conjunto frio e o conjunto quente, com grau de pertinência 0,5. Dessa forma, a gente não tem uma mudança abrupta dos estados, mas a chamada mudança suave, né? A transição suave entre os estados. Falando um pouco sobre a matemática discreta, por definição, a matemática discreta é o ramo da matemática que se dedica a trabalhar com os conjuntos contábeis, né? Dessa forma, os tópicos principais, né, abordados são os números inteiros, gráficos, afirmações, sentenças lógicas e coisas nesse sentido. E a matemática discreta ela ganhou bastante espaço e evoluiu bastante em conjunto com o ramo computacional, né? A partir das pesquisas e atividades na área da matemática discreta aumentaram a partir da segunda metade do século XX, que foi justamente a época em que a área computacional se desenvolveu bastante, né? Isso se deu porque o princípio computacional ele utiliza a lógica binária, né? O conceito do 0 ou 1, e a matemática discreta é justamente a área que trabalha com os conceitos bem definidos. Então, andaram intimamente ligados a matemática discreta e a questão computacional. Segundo o professor Loureiro, a matemática discreta no âmbito da computação seria um conjunto de princípios, técnicas e metodologias para a resolução de problemas, ou ainda um conjunto de técnicas para modelar problemas em ciência da computação. Bem, dessa forma, a matemática discreta, né? Aliás, a lógica fuzzy estaria relacionado com a matemática discreta como sendo um princípio ou uma ferramenta que a matemática discreta dispõe para aquilo que ela se propõe, não é? Então, um exemplo da lógica de uma aplicação da lógica difusa, né? E que foi aquele que eu acredito já ter dado lá no início, né, do vídeo, a questão de encher o copo. Falando sobre as aplicações, né, da matemática, da lógica difusa, a gente pode notar que qualquer sistema ou algoritmo que lida com o processo de decisão, a lógica difusa ela tem um amplo espaço, né, para ser implementada. Então, algoritmos complexos, como por exemplo os de recomendação da Netflix, ou sistemas simples de controle de estoques, quer dizer, se beneficiam da lógica difusa. Dessa forma, basicamente tudo aquilo que envolve um processo de decisão, ele se beneficia do conceito da lógica difusa, né? Então, por exemplo, o conceito de internet das coisas, na área de inteligência artificial, o reconhecimento de imagens, né? Robôs autônomos, tudo esse tipo de... todas essas implementações, vamos dizer assim, né? Elas dependem de um recurso computacional alinhado com uma espécie de raciocínio, né? E o raciocínio, pelo menos nos seres humanos, quanto mais um ser ele é submetido a uma situação, mais ele consegue aprender, né? Pelo conceito de amostragem, por exemplo, na aplicação, por exemplo, de inteligência artificial, né? Que quanto maior a amostragem, mais informação o algoritmo vai ter para trabalhar e então chegar num resultado próximo do ideal, né? Através de treinamentos, esse tipo de coisa. E essa amostragem representa justamente aquelas variações que a lógica difusa ela comporta.
Dessa forma, então, a gente pode concluir que a lógica fuzzy no âmbito da matemática discreta, ela está relacionada de modo que ela é um recurso, né, ou um advento que a matemática discreta possui para atuar em cima daquilo que ela propõe, segundo o professor Loureiro. Bem, essas são as referências bibliográficas e o trabalho finaliza aqui.